E aí, galerinha do sétimo ano, beleza? Pura sem mistura. Professor Rogerson aqui com vocês do Instituto Educacional L, onde nós temos Deus em primeiro lugar. E o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Livro de Português, capítulo 7, páginas 143 a 147. É isso aí. Beleza, não esqueçam de fazer as atividades, certo? Capítulo 7, gramática, português, não esqueçam. E vamos lá, pessoal, sem enrolação e sem perda de tempo. Nós vamos estudar hoje sobre transitividade verbal. É basicamente uma revisão, porque nós vimos isso quando estudamos no livro de gramática, não foi? Transitividade verbal. Transitividade verbal. É basicamente o trânsito do verbo, né? Se o verbo precisa de complemento ou não precisa de complemento. É basicamente isso. E tem os verbos de ligação aí para ajudar a gente a lembrar, né? Vamos lá para a historinha, pessoal. Página 143. Vamos ler essa historinha aí, ó. Luísa, você sabia que o Justin Bieber vai fazer um show no Brasil daqui a 9 meses? Sério, Luzia? Vou chatear os meninos agora mesmo. Eles odeiam Justin Bieber. Café, as meninas estão ficando grávidas cada vez mais cedo. É mesmo, cara? Ei, meninos, vocês não sabem o que eu estou esperando para daqui a 9 meses? O que deu neles? Eu não sabia que odiavam tanto assim o Justin Bieber. É invocado aí, foi a historinha. O menino falando de gravidez, e a gravidez dura 9 meses. A menina chega dizendo que vai estar esperando uma coisa daqui a 9 meses. Aí pronto, a menina tá grávida. Pô, desmaiaram, né? Oh, Deus. Para as questões, aí vem as perguntas aí, ó. Por que os meninos desmaiaram? Ô, galerinha legal aí. Por que os meninos desmaiaram? Porque pensavam que Luzia estava grávida, né? Porque pensavam que Luzia estivesse grávida, né? Estivesse grávida. Pensavam que Luzia estivesse grávida. Oh, número 2. O que ela estava esperando? O show do Justin Bieber. O show do Justin Bieber. Questão 3. O que os meninos pensaram que ela estava esperando? Um bebê. Não é não? Pensava que ela era grávida, mano. Ô, menino doido. Muito bem, vamos lá, adiante. Transitividade verbal, pessoal. Só recordando aí. É um tema que vocês vão precisar muito lá na frente, certo? Então vocês têm que ter bastante calma aí para entender esse assunto. E basicamente é o seguinte, você tem que compreender se o verbo precisa de complemento ou não precisa de complemento. Se ele não precisar de complemento, ele é intransitivo. Ó. In é uma partícula de negação, né? Transitivo, não precisa de transitar, não precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, ele é transitivo. E o transitivo ele pode ser de 3 formas, né? Vamos lá, recordar aqui, ó. O verbo ele pode ser intransitivo, que nós chamamos assim, ó, VI, né? Intransitivo, não precisa de complemento, certo? Aí ele pode ser também transitivo.
Transitivo. Automaticamente o transitivo é quando precisa de complemento, né? Se o intransitivo não precisa, o transitivo precisa. Certo? Quando precisa continuar transitando pelas informações para você entender o sentido da oração. Aí o transitivo, pessoal, ele tem de 3 tipos. Vou colocar aqui, ó, o verbo transitivo. Precisa de complemento. Certo? Desculpa aí a letra feia, mas é porque é feia assim mesmo. Aí você tem o transitivo. Transitivo direto. Você tem o transitivo indireto. Indireto. E você tem o transitivo direto e indireto. Que esse aqui é o que nós chamamos de bitransitivo. Certo? Transitivo direto, pessoal, é representado assim, ó, VTD, né, ó? Verbo transitivo direto. E o indireto, verbo transitivo indireto, VTI. E o bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto, ó, VTDI. Certo? Eita, esse T aqui, ó, VTDI. Aí você tem que ficar ligado só o seguinte: no indireto ele precisa de preposição. Precisa de preposição. Certo? E a preposição é aonde, professor? É no objeto direto, é no complemento, né? O complemento precisa de preposição, ok? Muito bem, aqui só uma revisãozinha básica para você entender isso aí. E tem também os verbos de ligação, né? Verbo de ligação. Na transitividade verbal você também tem que ficar atento a isso, né? Verbo de ligação. Você lembra da siglazinha lá? São aqueles verbos que apenas estão ligando os termos. Está ligando o sujeito ao seu predicativo, né? A qualidade do sujeito. Beleza. Aí o verbo de ligação, ele pode... Nós vimos os principais, não foi? Estudamos até uma siglazinha, não foi? Ó, se, pé, fi, có, pá, to, né? Ó. Se, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e tornar-se. Certo? Se, pé, fi, có, pato. Muito bem. Revisãozinha, né? Pra gente ir adiante aí. Aí diz assim, ó, no capítulo 5, isso na página 143 do livro de vocês aí, ó. No capítulo 5 vimos que alguns verbos exigem termos para se completar e formar a oração básica em português. Você se lembra deles? Aí tá só recordando aí, né? Por exemplo, Luísa está esperando. Ó, Luísa está esperando. Aí se você disser assim, ei, fulano tal, Luiz está esperando. Aí, peraí, professor, esse negócio aí não está incompleto, não? Está esperando o quê? Não é não? Aí você tem que entender, ó. Isso aqui eu tenho é uma locução verbal, né? Que é como se fosse o verbo aqui, locução verbal, né? Verbal, está esperando, certo? E aí você tem ao lado B aqui, ó. Aqui você tem o sujeito, você pergunta assim, quem está esperando? Luísa, né? Então Luísa é o sujeito. Beleza. Só que você observa que você está faltando alguma informação para você entender o que é que a pessoa quer dizer, né? Luísa está esperando. Esperando o quê? Aí você pode dizer, ó, esperando um bebê, um exemplo. Um bebê. Só um exemplo aqui, pessoal. Aqui você está tendo uma informação que é o complemento verbal, né? Complemento verbal. Colocar comp VB, complemento verbal, que é o que nós chamamos também de objeto, né? Objeto. Esse objeto, pessoal, ele pode ser direto ou indireto. Ele é direto quando não tem preposição. Quando tem a preposição aqui, ele é indireto.
No caso aqui ele não tem preposição, né? Ó, porque o não é uma preposição, certo? Pode ser ou numeral ou artigo indefinido. Tá esperando um bebê. Então, será que é só um ou são mais de um? Certo? Então pode ser aceita aí a ideia de que é um artigo indefinido. Tá esperando um bebê. Pronto. Beleza. Aí esse objeto aqui, como ele não tem preposição, ele é um objeto direto. Certo? Objeto direto. Então esse verbo aqui, ele é transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Porque o objeto é direto. Entendeu? Então você observa que o verbo ele combina com o seu complemento. Se o complemento for objeto direto, o verbo vai ser transitivo direto. Se o complemento for objeto indireto, o verbo vai ser transitivo indireto. Certo? Se o complemento for um objeto direto e o outro objeto indireto, aí o verbo vai ser bitransitivo, que é direto e indireto. Entendeu aí? Então você tem que sempre lembrar disso, que o verbo ele vai ter a mesma terminação aí do seu objeto. Objeto direto, verbo transitivo direto. Professor, e se não tiver objeto? Aí, pai, é verbo intransitivo, né? Verbo intransitivo. Se o verbo não precisa de complemento para você entender, então ele é intransitivo, não precisa transitar, né? Continuar aí até o objeto para entender a transitividade verbal, certo? Entender a ideia da oração aí, certo? Muito bem. Aí, ó, tendo por base a tirinha da página anterior, nesse exemplo poderíamos preencher o lugar com Luiz e tal, que funcionaria, e tá só explicando aí, né? Show de bola. Aí ele mostra que pode ser de duas formas, ó. Luiz está esperando um bebê ou então o show do Justin Bieber. A natureza do termo B, pessoal, portanto, é determinada pelo contexto. É a situação que indicará qual será o melhor termo para completar o lugar B, que é o objeto, que é o complemento verbal, né? Observe outros exemplos. Ó. Aí tem um quadrinho quase no finalzinho da página 143 com outros exemplos. Luiz está esperando a semana de provas. Está esperando a tia que mora no Rio. Luiz está esperando o irmão acordar. Luiz está esperando uma resposta do professor. E aí vários outros exemplos podem ser dados aí, né? Cada uma dessas possibilidades se adapta a determinada situação. Elas variam de acordo com nossa intenção comunicativa. São infinitas as possibilidades para completar B. Aquele espaçozinho B lá onde eu coloquei um bebê, você pode colocar várias e várias coisas lá. Que é um termo necessário à oração, ou seja, é exigido pelo verbo esperar. Certo? Essa exigência é chamada gramaticalmente de regência verbal. Quando você estuda a transitividade verbal, você está estudando essa regência, né? Regência verbal. Porque é a necessidade de você completar, né? O entendimento aí. Aí tem outros exemplos aí, outros verbos que exigem complementos, ou seja, são verbos transitivos. Exige complemento é verbo transitivo. Vou repetir. Verbos que precisam de complementos ou exigem complementos são verbos transitivos. Não esqueça disso, pelas caridades. Aí tem exemplos aí, ó. Maria ama seus 3 filhos. Lairane. Eu pensei que era o nome da minha mãe, ó. Lauriene. Parecida. Lairane e João passaram dias na praia. Meu pai produziu uma escultura. Ele precisa de ferramentas novas, ó. Vanina gosta de torta de chocolate, certo? Então tem vários complementos aí. Você observa que no último exemplo tem uma preposição, né? Vanina gosta de torta, ó. Então tem a preposição, então já é um complemento, é um objeto indireto, porque tem preposição, certo? Aí se liga, ó. Em todos esses exemplos os verbos exigiram o complemento, que é o termo sublinhado lá, né? É como se durante a leitura o sentido fosse construído passo a passo, transitando, movimentando-se, ó, de um termo para outro. Por essa razão são chamados de verbos transitivos. Por outro lado, existem também verbos que não exigem complemento, como nascer, morrer, trovejar. Nesse caso, o sentido não se movimenta, tá vendo? Isto é, não transita do verbo para um complemento. Classificamos esses verbos como intransitivos.
Na língua portuguesa existe um número bem restrito de verbos intransitivos. Veja alguns exemplos. Ó. A impressora quebrou, o pneu furou, ontem choveu, o avião aterrissou. Você observa, pessoal, que nos verbos intransitivos você não precisa completar nada para entender. Ó. Por exemplo, a impressora quebrou. Quebrou. Ah, quebrou por quê? Não, aí já é outra história. Mas você já entendeu o que foi que aconteceu. É diferente disso aqui, ó. Luísa está esperando. Você entendeu o que aconteceu? Não. Você que está esperando, mas tem que esperar o quê? O que foi, né? Você vê que exige um complemento. Se exige um complemento, é verbo transitivo. Se não exige um complemento, é verbo intransitivo, certo? Entre os verbos transitivos, existem ainda alguns que exigem mais de um complemento. São os verbos bitransitivos. Beleza? Como o exemplo aí do verbo dar, né? Aí ele coloca um exemplo aí, ó. Vou escrever esse exemplo para vocês verem aqui, ó. Ela deu. Se eu escrever só assim, ó, ela deu. Aí, professor, ela deu o quê? Aí você começa aqui ao verbo, né? Ó, que é o verbo. Aqui é o sujeito, ó. Sujeito. Aqui é o verbo. Mas eu não sei se ele é transitivo ou intransitivo. Mas quando eu digo assim, ó, ela deu. Aí você entendeu isso aqui? Não. Falta alguma coisa. Então já sei que é um verbo transitivo. Porque precisa de um movimento ainda. Ele precisa transitar mais informações aí. Por mais informações para se entender o sentido. Então ela deu. Deu o quê? A resposta: um presente. Opa, um presente. Um presente, pessoal, é um complemento. Então é um objeto direto. Direto por quê, professor? Porque não tem preposição. Quando tem a preposição, é objeto indireto. Aí ela deu um presente, certo? Deu um presente a quem? Ao namorado. Ó. Certo? Aí o que é que acontece aqui? Esse outro objeto, ele tem a preposição a. O o é o artigo e o azinho que vem antes aqui é a preposição. Então vai ficar um objeto indireto. Então ele tem dois objetos, um direto e indireto. Então esse verbo ele é transitivo, direto e indireto, ou seja, é bitransitivo, certo? Aí você observa um detalhe, ó. Nunca, anote isso, ó. Nunca pode haver dois complementos iguais. Em que sentido? Não pode os dois complementos serem diretos ou os dois complementos serem indiretos. Não pode. Sempre vai ter que ser um. Se tiver dois complementos, né? Um tem que ser direto e o outro indireto, ou pode ser invertido, ó. Objeto indireto primeiro e o objeto direto depois. Não tem problema. Essa ordem aqui não altera o resultado, não. Certo? O objeto indireto pode vir antes. Não pode vir dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Isso não pode, certo? Muito bem. E aí, pessoal, fala também do verbo de ligação, né? Verbo de ligação. Verbo de ligação é um verbo que simplesmente está ligando um termo ao outro. Ele não tem essa ideia de complemento, essas coisas, não. Ela só liga uma ideia a outra. Olha o que é que diz aí, não faz exigências para se completarem. Na verdade, ele liga sempre um substantivo ou uma palavra substantiva a um adjetivo, ou palavra com função adjetiva. Então ele vai juntar o substantivo ao adjetivo, ou as coisas equivalentes, né? Se não for necessariamente o substantivo, mais uma expressão substantiva. E se não for diretamente um adjetivo, mais uma expressão que tem o valor de adjetivo, certo? Nesse caso, o termo que exerce a predicação é o próprio adjetivo. Aí tem um exemplo aí, ó. Aquele tucano é bonito. Você observa, uma dica que eu dei a vocês é o seguinte, ó. Tira o verbo para saber se é de ligação, ó. Aquele tucano bonito. Você entendeu, não entendeu? Entendi, professor.
Eu só não entendi o estado desse tucano, né? A ação, alguma coisa assim. Então faltou o verbo. Mas você entende mais ou menos a ideia, ó. Aquele tucano bonito. Você sabe que o bonito, ó, tá se referindo ao tucano, né? Então você entende a ideia mais ou menos. Então, esse verbo, ele simplesmente está completando aqui, ó. Ele está só ligando esses termos, ó. O adjetivo bonito ao substantivo tucano. Então esse é um verbo de ligação. Está só ligando, certo? O substantivo ao adjetivo. Só isso. Essa é a função do verbo de ligação. Aí nós aprendemos aquela lista lá dos principais verbos de ligação, mas não são só aqueles. Tem outros. Então você tem que entender, no caso, é a ideia. Que às vezes ele pode pegar um verbo transitivo e colocar ele como um verbo de ligação. Aí você tem que entender porque às vezes pode estar no sentido figurado. Aquele verbo pode estar sendo usado no sentido figurado. E não no sentido literal, né? No sentido denotativo. Então tem que ter cuidado com isso. Você tem que entender o sentido da coisa. O sentido, a ideia. Beleza? Já, pessoal, no verbo... quando você vai estar trabalhando com verbos que precisam de complemento ou não precisam, olha a diferença. Ó. Tira o verbo aqui, ó. Deu, né? Ela um presente ao namorado. Ô, professor, entendi, foi nada agora. Justamente por isso, porque não é apenas um verbo de ligação. Esse verbo não está apenas ligando o substantivo ao seu adjetivo, certo? Ele está tendo uma grande importância aí, com uma regência verbal. Se você tirar o verbo, você perde totalmente o sentido. Diferente daqui, ó. Eu tiro o verbo e entendo, ó, aquele tucano bonito. Show. Aí eu venho com o verbo só para ligar. Entendeu? Só liga. Porque eu já estou entendendo a ideia. Tá entendendo? Fique ligado nisso aí. O verbo ligação, o nome já está dizendo. Só liga. Você já tem uma noção da ideia da oração sem o verbo. O verbo vem apenas para ligar. Já os outros verbos, transitivos e intransitivos, é outra história. Se você tirar, aí você perde totalmente o sentido. Ela um presente ao namorado. Ela o quê? Ela deu um presente ao namorado. Ou ela deu ao namorado um presente. Tanto faz, né? Os objetos eles podem permutar aí sem nenhum problema. Beleza? Então, muito bem. Ó. Dizemos que o adjetivo bonito exerce a predicação porque na oração é ele quem faz exigências quanto à natureza do termo ao qual se refere. Por exemplo, o advérbio bonito, ou melhor, adjetivo bonito, não seria comumente usado para qualificar o chão ou um fantasma. O fantasma é lindo. Entendido aí, galera? Vamos lá, para frente que atrás vem gente. Ó, prática linguística aí na página 144. A água pede água. Aqui no planeta Terra, a Terra, isto é, os continentes e as ilhas, ocupa apenas a quarta parte da superfície. Tudo o mais é água, doce, salgada, sólida, líquida, gasosa e taraná, papapá. É nos oceanos e mares que fica a maior parte da água, 97,5% está nos oceanos ou nos mares, né? Mas precisamos mesmo é de água doce para viver. Só que a maior parte dela está congelada. Resta então a água das reservas subterrâneas, dos lagos, dos pântanos e dos rios. E ela está acabando no mundo todo. O Brasil concentra 14% da água doce do planeta. Pensa, não tem água, não? Isso é um país rico. Por isso, esbanjá-la é como cometer um crime. O pior é que a maioria das pessoas desperdiça água sem perceber, deixando a torneira aberta ao escovar os dentes e em banhos demorados, por exemplo. Mas se cada um fizer a sua parte com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Você já ouviu a expressão pedir água? É quando alguém pede socorro. Chegou a vez de a natureza, ou melhor, de a água pedir água. Muito bem. Vamos lá, galera. Página 145 agora. P 145. Certo? Questão 1. Questão 1. Diz assim, ó. Qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? 3/4, não é não? 3/4.
quartos. Certo? Questão 2. Esse texto é um exemplo de artigo de opinião, por isso expressa o ponto de vista do seu autor sobre um tema específico. Nesse caso, qual é o tema abordado pelo autor e qual é a opinião dele? O tema é o perigo da escassez de água. Da escassez de água. Ele defende a opinião de que se cada um fizer a sua parte, economizando água, poderemos ter bons resultados. Certo? Muito bem. Vou longe o 3 aqui. Vou colocar bem aqui o 3. De acordo com o texto, como se encontra quase toda a água necessária para a nossa sobrevivência? Congelada, né? Encontra-se congelada. Muito bem. Quarta questão. Segundo o autor do texto, muitos brasileiros utilizam a água sem preocupação em economizá-la. Letra A de arroz. Quinta questão. Tá aqui para ficar bem espaçoso aqui o negócio. Quinta questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Letra D, pessoal. A água doce está acabando no mundo. Certo? Isso é só questão de compreensão, né? Questão 6. Quando nos comunicamos, fazemos várias escolhas, mesmo sem perceber. O mais interessante é que cada escolha expressa sentidos diferentes. Por exemplo, podemos nos referir ao autor do artigo A Internacionalização do Mundo, Cristóvão Buarque, de várias maneiras. Professor, senhor, ilustríssimo senador, ele político, você. Embora cada uma dessas formas se refira à mesma pessoa, Cristóvão Buarque, nenhuma delas tem o mesmo significado. Observe, o senador escreveu um artigo ótimo, o professor escreveu um artigo ótimo, o senhor escreveu um artigo ótimo, você escreveu um artigo ótimo. Certo? Na frase A, damos ênfase à ocupação de senador de Cristóvão Buarque, enquanto em B enfatizamos sua atuação como professor. Já na C, Cristóvão Buarque é tratado com formalidade por meio do pronome senhor, mas na frase D o tom é íntimo, informal. Neste caso, quem fala é a pessoa próxima ao senador, por isso pode dispensar a formalidade. A mesma variedade de escolha acontece também com o lugar ocupado pelo adjetivo ótimo. Nesses exemplos, há várias possibilidades e cada uma delas também expressa sentidos diferentes. Pensando nisso, analisem. Vamos lá. Analise as frases a seguir e responda as questões. Vamos lá. Frase 1 diz assim: o senador escreveu um artigo interessante. Aí na frase 2, o professor escreveu um artigo excelente, o senhor escreveu um artigo péssimo e você escreveu um artigo bonzinho. Qual dos adjetivos empregados, letra A, viu? 6A. Qual dos adjetivos empregados expressa uma opinião de desaprovação em relação ao artigo A Internacionalização do Mundo? Esse é o nome, ó. Péssimo, né?
Esse é o nome, é o adjetivo que expressa a opinião de desaprovação, não é não? Você vê que o adjetivo também, ao mudar o adjetivo, você muda o sentido da coisa, né? Certo? Letra B. Em qual dessas frases o adjetivo indica extrema admiração pelo artigo? Na frase 2, ó. Na frase 2. Porque diz que é excelente. Não é só interessante nem só bonzinho, ele é excelente. Tá entendendo? Vocês percebem naquela avaliação que a gente faz no boletim de vocês, não tem lá, né? E, B, PM, né? Não tem? Ó, é excelente, aí B é bom, aí PM, né? Precisa melhorar, né? Então, ó, é o melhor, excelente, certo? Mesma ideia aí. Letra C diz: qual desses adjetivos expressa certa indiferença pelo artigo, como se ele não tivesse grandes qualidades? Bonzinho, né? Ó. A palavra bonzinho quer dizer que ele é bom, mas é bonzinho, não é tão bom assim também não. Tá entendendo a ideia? Essa é a ideia, não tem grandes qualidades. Ele é só bonzinho, não é bom nem excelente, né? Muito bem. Questão 7, pessoal. Releia o penúltimo parágrafo do texto, mas se cada um fizer a sua parte com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Letra A. Quanto à transitividade, como se classifica o verbo ter? Preste atenção, ó. A frase diz assim, ó: podemos ter aí, ó, um grande resultado coletivo, ó. Um grande aí, ó, resultado coletivo, né? Show de bola. O verbo tá aqui, né, ó? Verbo ter. Aí, ó, podemos ter o quê? Um grande resultado coletivo. Esse é o complemento, né, não? É o meu objeto. Aí eu te pergunto, o objeto tem preposição? Não. Se não tem, é objeto direto. Entendeu aí? Então o verbo ele é transitivo direto. Entendeu a ideia, né? Tu tem que observar o complemento para batizar o objeto de direto ou indireto. Se tivesse uma preposição, era objeto indireto. Como não tem preposição no complemento, é um objeto direto, porque ele se comunica diretamente. O verbo se comunica diretamente com o complemento sem precisar da preposição. Por isso que é direto, se comunica diretamente, sem preposição. Certo? Então sempre eu faço a pergunta, ó. Encontrei o verbo, encontrei o objeto, que é o complemento do verbo. Aí eu observo. O complemento é iniciado aqui por preposição? Não, então é direto. Se tiver preposição aqui iniciando, né, fazendo a ligação do verbo com o complemento, aí ele é indireto. Se lembra, essa preposição, que no caso 1 aqui não é preposição, né? Mas a preposição do complemento, para o complemento aqui ser considerado objeto indireto, a preposição ele tem que encabeçar o complemento. Ou seja, tem que vir ligando o verbo ao complemento. Se você começa o complemento aqui, aí chega lá no final tem a preposição. Ah, tem a preposição no complemento. Não é assim não. A preposição tem que estar fazendo a ligação entre o verbo e o complemento, certo? Para que seja um objeto indireto. Entendeu? Então, muito cuidado com isso aí. Então, a letra A é transitivo direto, a resposta aí, certo? Transitivo direto. Beleza? Vamos para a letra B. Analisando esse parágrafo, percebemos que a forma verbal podemos apresenta-se flexionada na primeira pessoa do plural, que é como se fosse nós podemos, né? Isto é, nós, né? De acordo com a interpretação global do texto, a que pessoas esse pronome se refere? Todos os brasileiros, certo? Todos os brasileiros. Está se referindo a todos os brasileiros, beleza? Letra C. Qual é a função sintática exercida pelo termo destacado? O termo destacado aí não é um grande resultado coletivo? Ó. Qual é a função sintática dele? Objeto direto. Objeto direto. Professor, diga, meu filho dos outros. Mas eu não sei o que é esse negócio de função sintática, professor. Pronto, vou lhe dizer agora.
Morfologia, pessoal, você estuda as classes gramaticais para saber se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é uma interjeição, se é uma preposição, se é um pronome. Morfologia, você estuda as classes gramaticais. Sintaxe, certo? Quando você fala de sintaxe, não é sintaxe, viu? É sintaxe. Quando você fala de sintaxe, análise sintática, que é a mesma coisa, você não vai mais avaliar as classes gramaticais. Você vai avaliar a função de cada termo. Se é sujeito, se é um verbo transitivo, direto ou indireto, se é um adjunto adnominal, se é um objeto direto, um objeto indireto. Isso é análise sintática. Você está analisando a função de cada termo ali, ou grupo de palavras, né? Quando você faz a análise morfológica, você está estudando isoladamente cada palavra, né, para saber a qual classe gramatical ela pertence. Quando é análise sintática, você está analisando a função de cada palavra ou grupo de palavras. Você observa aqui, ó, que o objeto direto inclui várias palavras. Ó. Um grande resultado coletivo. Ó. 4 palavras que formam o objeto. Entendeu? Então você não está analisando uma palavra só. É certo que na análise morfológica, você às vezes analisa mais de uma palavra, mas porque elas são locuções. Por exemplo, locução verbal tem valor de verbo, né? Locução adjetiva tem um valor de adjetivo, ou seja, mais de uma palavra com valor de adjetivo pertencente àquela classe gramatical lá. Então, cuidado para não confundir. Morfologia, classe gramatical, pronto. E sintaxe, outra coisa, não é classe gramatical que você vai analisar. Você vai analisar essas funções aí, essa regência, né? Verbo transitivo, intransitivo, verbo de ligação, é um objeto direto, é um indireto e tal, por aí vai. É o bitransitivo, e aí por aí foi. Certo? Vamos lá para a letra D, né? Letra D. Deixa eu colocar aqui na outra página. 7ª questão, letra D. Diz assim, ó, como vimos, a língua nos oferece várias possibilidades comunicativas que variam de acordo com nossas intenções. Fazemos escolhas que nos ajudam a alcançar nossos objetivos. Para que isso fique claro, analise a seguinte situação. Com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você tem o pontozinho aí, 1, né? Tem um pontozinho 1 aí, ó. 1. Nesse 1, você vai colocar isso aqui, ó. Resultados excelentes, ó. Resultados excelentes. Certo? No 2, ó. Você vai colocar aqui, resultados decisivos para o nosso futuro. Resultados decisivos para nosso futuro. Nosso futuro. Beleza? Aí, ó, você vai ter aqui embaixo, ó, o 1, que diz assim, ó, no box 1, escreva um objeto direto que acentue ainda mais o valor positivo do resultado alcançado. Aí você botou já, ó, resultados excelentes. E aí você está complementando, né? É um grande resultado coletivo, então você pode substituir por resultados excelentes. Aqui na frase você vai reescrever, né? Você pode reescrever aqui, ó, com pequenas ações individuais podemos ter resultados excelentes, ó. Podemos ter resultados excelentes, certo? Aí por isso que a gente colocou aqui, ó, resultados excelentes, que ele não diz que você tem que copiar e escrever lá no box 1. Você escreve um objeto direto, que no caso nós escrevemos aqui resultados excelentes,
E aí lá no box 1, ó, colocamos lá, resultados excelentes. Professor, eu posso colocar outra coisa? Pode, contanto que tenha o mesmo sentido, a mesma ideia. E a frase 2 do mesmo jeito, pessoal, ó. Produza um objeto direto que expressa a importância de se preservar a água tendo em vista o futuro. Aí você vai lá do mesmo jeito, ó, com pequenas ações individuais podemos ter resultados decisivos para o nosso futuro, ó. Decisivos para o nosso futuro, certo? Aí lá no boxzinho você vai colocar resultado decisivo para o nosso futuro, que foi o objeto direto que você utilizou aí. Show de bola? Questão 8. Considerando a norma culta, assinale a frase gramaticalmente correta. Letra B, certo? As pessoas responsáveis economizam água para o nosso planeta. Show de bola? Questão 9. Para finalizarmos, assinale a alternativa que apresenta o mesmo significado da palavra em destaque no trecho. Com pequenas ações individuais podemos ter um grande resultado coletivo. Letra B também, que é em conjunto. Coletivo quer dizer em conjunto. Não é em particular não, em particular é a pessoa sozinha, né? Agora coletivo, em conjunto. Beleza? A mesma ideia aí. Tranquilo, galerinha? A nossa aula de hoje é essa, até a 147, show de bola. Aí você vai fazer as suas atividades de casa aí, né? Tem que completar capítulo 7 de gramática e português. Se não tiver feito gramática ainda, procure nos vídeos lá que tem. E português também tem. Aí o seguinte, completamos essa, não foi? Show de bola. Completamos essa. Aí eu quero lhe avisar uma coisa. A nossa avaliação esse mês vai ser um seminário, certo? Em equipes de até 3 alunos. Até 3, não pode ser mais de 3. Até 3 alunos. Vocês vão separar as equipes aí e vão mandar para mim a lista das equipes, certo? Se não mandar, eu vou escolher sozinho aqui mesmo. Então mande para mim aí até as 5 horas da tarde. Se não mandar, eu vou selecionar aqui sozinho. Aí escolha as equipes, mande para mim as listas. E você vai fazer o seguinte. Vocês têm que seguir aqueles mesmos critérios do seminário, né? Ó. Tempo de 2 minutos no mínimo, né? Para cada aluno. Isso aqui por aluno, certo? Tem que ter o domínio do conteúdo, tem que decorar, tem que ter a postura e tem que ter o esboço. Mesmo 5 critérios, do mesmo jeito. Aí você vai fazer o que? Você vai falar, cada aluno, pessoal, tem que falar de pelo menos um tópico de cada livro. Um tópico de gramática, um tópico de português. Não pode falar só, eu vou falar só, toda a equipe vai falar só de português. Não pode. Você escolhe um tópico de gramática, escolhe um tópico de português e fala, certo? Coisa tranquila, pessoal, coisa simples, não precisa. Eu só não gosto muito assim quando você faz só a leitura, aí não dá legal, né? Que aí eu fico travado para te dar a pontuação máxima, que eu gosto de dar o 10, eu gosto de dar é 10. A nota máxima, eu gosto de dar a nota máxima, que é o 10. Mas aí se tu faz só a leitura do conteúdo, faz só a leitura do livro, aí fica difícil para eu te dar o 10, entendeu? Aí se você não fizer só a leitura, você explicar com suas palavras, mesmo que gagueje, que não tem problema, eu quero que você tenha a criatividade de ler e explicar com as suas palavras, certo? Não tem problema não. Não é legal você ficar só lendo, porque só para ler não está demonstrando que você aprendeu, né? Só para ler você não precisa nem estudar, né? Faz só a leitura. Aí não tem graça, entendeu? Não tem graça, certo? Aí você lê, estuda, pesquisa, me pergunta se tiver alguma dúvida. Aí eu vou te orientando, aí você faz um seminário bem legal. Vocês podem fazer de forma bem criativa, certo? Embolar aí um sistema de pergunta e resposta, faz uma montagem no vídeo,
Lembrando que vocês não vão poder se reunir presencialmente, certo? A escola não está autorizando isso. Não cheguei para os pais dizendo: ei, papai, mamãe, eu tenho que ir para casa do coleguinha porque o professor Rogério passou um trabalho em equipe. Nada negativo, viu? Nada de estar indo para casa dos colegas. Com autorização da escola, não. Aí você se combina aí pelo WhatsApp, Google Meet, Facebook, sei lá como é que você faz aí, se comunicar com os colegas. Aí combina quem vai falar o que, divide os conteúdos e arrocha. Beleza? Lembrando, se a equipe for de 3 alunos, o vídeo tem que ter 6 minutos. Se você for juntar os 3 vídeos num só. Você pode mandar também separado, se quiser. A equipe é de 3 alunos, professor, mas cada um vai mandar o seu. Show de bola, também dá certo, não tem problema não. Viu? E qualquer dúvida aí, só entrar em contato, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.